Jogos, joguinhos e jogões para todas as idades. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu normalmente falo sobre literatura infantil e ensino, ajudo pais e mães a saberem o que e como ler mais e melhor com seus filhos para que as suas crianças consigam colher os frutos, os benefícios que a leitura traz para o desenvolvimento. E uma coisa que talvez você não saiba, mas os jogos infantis, os jogos de estratégia, jogos de tabuleiro e outros também contribuem com o desenvolvimento das crianças em vários desses aspectos. Sério, nada melhor do que um jogo para aprender a trabalhar em equipe, a controlar a competitividade, a desenvolver a empatia, a se colocar no lugar do outro e a tentar imaginar diferentes possibilidades. Alguns dos 14 jogos que eu vou mostrar para vocês hoje fizeram parte da minha infância. Na minha casa era muito comum a gente ter à noite ou um domingo à tarde para jogar joguinho juntos, né? Eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, né? Nós todos juntos. E eu tenho memórias muito gostosas desse tempo. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar esses 14 jogos, nem todos eu tenho fisicamente aqui, mas eu tenho todos eles numa lista que já tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou explicar como cada um desses jogos funciona e vou dizer também a partir de que idade você já pode tentar introduzir eles com as crianças, o que é ótimo caso você esteja procurando presente para alguém. Sim, eu vou te falar tudo isso e eu só peço duas coisas em troca. A primeira delas é, faz o pacote completo de seguidora legal aqui no canal, te inscreve, curte o vídeo e já deixa um comentário. E a segunda é, se você for comprar algum dos jogos que você viu aqui ou qualquer outra coisa, seja uma seguidora legal e faça a sua compra através do meu link, porque essa é a forma que eu tenho para monetizar esse conteúdo que você assiste aqui de graça e que eu tenho muita alegria de compartilhar. Sempre que você faz uma compra usando o meu link, ou seja, esvazia o seu carrinho lá na Amazon, pega um link meu, clica nele, abre o site e aí começa a colocar coisas dentro, essa sua compra gera uma porcentagem para mim, que é o equivalente à comissão que os vendedores das lojas físicas ganham, sabe? É bem simples, é só você clicar no link, ir lá, fazer a sua compra bem feliz e aí uma porcentagem desse valor que você vai gastar vai se converter para mim como comissão de venda. Ah, é importante, você não vai gastar nada mais com isso. Recados dados, vamos conhecer os jogos? O primeiro deles é maravilhoso para as crianças pequenininhas e era um dos meus jogos favoritos. O nome dele é Tapa Certo. É bem fácil de encontrar eles, eu deixei várias opções no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse jogo, ele é tipo um jogo de memória, mas ele é um pouco mais dinâmico. Eu ganhei o meu, acho que no meu aniversário de 8 ou 9 anos. Eu já era meio velha, mas eu ainda me diverti muito com ele, muito mesmo. Eu joguei durante muitos anos e esses dias eu tava brincando com a minha filhada, que tem 2 anos e meio, com ela e com a irmãzinha dela que tem 7, e eu me surpreendi que a minha filhada ela já sabe brincar, né? Claro, ela tem ali uma irmã mais velha que tá brincando, mostrando todo dia, mas ela já sabe como que se joga esse jogo. Nem sempre ela tem a força e a destreza para jogar, mas ela já entendeu o funcionamento. Então, se você está procurando um jogo para uma criança pequena, talvez de 3, 4 anos, esse é o melhor. Como é que esse jogo funciona? A gente tem cartas redondas, circulares e cartas quadradas. Cada uma tem um par, né? O mesmo desenho tem uma figura que aparece na carta redonda e a mesma figura na carta quadrada. A gente espalha no chão as cartas redondas, todas viradinhas para cima, com os desenhos para cima, e faz uma pilha com as cartinhas quadradas, uma pilha virada para baixo, né? Cada participante ganha uma dessas pazinhas que tem esse, não é velcro, como é que é o nome? O coisinho assim que a gente tem que babar para grudar, sabe? Enfim, ganha essas pazinhas como vocês vão ver aqui na foto ilustrativa ao lado. E aí, alguém tem que ficar virando as cartas quadradas. E conforme aparecem as cartas quadradas, a gente tem que encontrar a equivalente no chão e bater nela e tentar pegar ela com essa pazinha, né? Com esse coiso. Enfim, é tipo um jogo da memória, mas é um jogo super dinâmico, super divertido, que às vezes dá, assim, até umas bagunças, porque a gente se empolga e quer dar uns tapas fortes, assim, pra ganhar, mas é um jogo realmente legal que envolve bastante. E se você quiser jogar ele com crianças menores, uma boa dica é diminuir a quantidade de cartas. Divide ela no meio para ter menos cartas ali para olhar, que vai ficar um pouco mais fácil. O segundo jogo, que é um jogo que também funciona com as crianças pequenas, também é um jogo um pouco de memória, de atenção visual e que também fez parte da minha infância e que também é um jogo que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, porque está em uma outra casa, em um outro lugar. Se chama
Olho Vivo ou Lince, que são jogos muito semelhantes. Eu tinha o Olho Vivo, que acho que era da Grow, mas a forma de jogar é muito parecida com o Lince. Como que esse jogo funciona? Ele é tipo um Onde Está o Wally, sabe? Ele tem um tabuleiro, uma imagem grande com muitos personagens, com muitas coisas, muitas informações. E aí a gente tem as cartinhas pequenininhas com essas mesmas imagens separadas. E aí o que é o objetivo do jogo? Pegar essas cartinhas pequenininhas e localizar. Quem acha primeiro ali no grande cenário, na grande cena, ganha. O terceiro jogo, que também funciona com crianças pequenas, mas também é super legal para crianças maiores, é este aqui, Double, tá? Eu tenho ele nessa versão do Gruffalo, porque eu sou uma pessoa muito chique, que viaja muito, e eu comprei ele numa viagem. Infelizmente, o do Gruffalo a gente não encontra aqui no Brasil para comprar, nem na Amazon importados assim, mas se alguém estiver viajando para Inglaterra, lá é bem facinho de achar. E aqui, claro, a gente consegue encontrar o Double original e encontrar outras versões de outros personagens. Deixei várias versões no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Como funciona esse jogo? Esse é um jogo que tem várias formas de jogar. Ele tem várias cartinhas, são todas assim, com 6 desenhos diferentes, e sempre em cada dupla de cartas, não importa a dupla, a gente vai encontrar uma imagem que se repete. É sempre uma única imagem que se repete entre uma carta e outra. Uma das formas de brincar é a seguinte: cada um dos participantes recebe uma carta, né? Fica com essa carta na sua mão, e a gente tem a pilha das outras cartas no meio da mesa. E aí, cada um vai olhar para sua carta e tentar encontrar qual é a que tem semelhante com a que está virada para cima na mesa. O primeiro a encontrar tem que falar o que é esse objeto que é igual, e aí ele pode pegar essa carta. E quando ele pega essa carta vira a sua primeira carta, e é baseado nessa que ele precisa encontrar o equivalente com a carta seguinte que está ali no centro da mesa. Nas outras variações a gente pode fazer o oposto e ir se livrando das cartas, né? Conforme a gente enxerga algo em comum na carta que está no centro, a gente vai colocando a nossa em cima, mas sempre tem que anunciar o que a gente está vendo em comum. Ou a gente pode ainda brincar roubando as cartas dos colegas, que é mais divertido. Outros 2 jogos que são super legais e têm a sua semelhança são esse aqui, Sabotador e Bandido. Esse aqui é tipo a versão adulto e esse aqui é a versão infantil. Esse foi um jogo, é um jogo que tá assim na minha família de adulta, de casados, já faz muitos anos. A gente sempre joga, ele tem memórias muito legais com vários amigos. Esse aqui é um jogo de missão, um jogo que a gente tem personagens. Cada participante desse jogo recebe uma carta de um personagem, que é uma carta secreta que a gente não pode mostrar pra ninguém, né? Os personagens são mineradores e sabotadores. E esse é um joguinho de carta com estradinhas, né, com minas, e a gente precisa construir um caminho até chegar no ouro. Aí os personagens, né, aí tá a diferença dos personagens. Os personagens que são mineradores têm que ir trabalhando no jogo, jogando as suas cartas, pensando nesse objetivo de realmente chegar lá no ouro e ganhar, né? Se eles encontrarem a peça de ouro, eles ganham. Já os sabotadores têm que sabotar este caminho. Eles não podem dizer que eles são sabotadores, mas eles precisam ir dando um jeito de enrolar até acabar as peças, as cartas, né? Ou enfim, para que os mineradores não consigam encontrar a carta com o ouro. É um jogo super divertido, um jogo de estratégia, né? Um jogo que a gente tem que pensar, tem que tentar se aliar aos outros, mas sem revelar muita coisa. Então é um jogo assim, ó, que desenvolve realmente muitas habilidades e nos diverte. Já este outro, Bandido, esse é um jogo que também tem cartas para construir caminho. Só que este aqui, todos os participantes, eles são bonzinhos e eles não precisam, assim, competir uns contra os outros. Todo time tem um objetivo só, que é não permitir que o bandido saia da cadeia. Para isso acontecer, as cartas de caminho precisam ser colocadas de uma forma que elas não deem a lugar nenhum, senão o bandido ganha, o bandido que não é ninguém, né? E todos os participantes perdem. Agora vamos para os jogos de números. Vocês com certeza conhecem esse jogo aqui, Uno ou Cancan, que é uma variação, mas que basicamente são as mesmas regras, né? Um jogo super clássico, então ele dispensa apresentações. Mas esse aqui é um jogo que, assim, apesar de ser classificado 7 anos ou mais, é um jogo que dá pra gente jogar com as crianças menores, sim.
Inclusive, antes das crianças conseguirem entender essas regras de soma, né, essas coisas que são um pouquinho mais complexas, dá para ir brincando com eles só usando a função das cores ou dos símbolos, né, e introduzindo aos poucos a forma de jogar com os pequenos. É assim que a gente joga com meu afilhado de 4 anos. E um outro jogo de números que talvez vocês não conheçam é este aqui, que é o jogo favorito da minha mãe. O jogo que ela fica doida quando a gente joga e que geralmente eu sou a vencedora na família. Esse jogo aqui, Ligreto, pode ser jogado por 4 pessoas ou 8 se a gente dividir as funções e jogar em dupla. Esse jogo aqui tem muitas cartas. Ele tem 4 baralhos diferentes que são diferenciados pela parte de trás. Ó, esse meu tem esses 4 desenhos diferentes aqui. E aí cada conjunto, cada baralho, né, com um desses fundos tem 40 cartas. E essas cartas são 4 grupos de cartas que vai de 1 a 10 de uma cor. Tem de 1 a 10 amarelo, de 1 a 10 vermelho, de 1 a 10 azul e de 1 a 10 verde. 40 cartas para cada participante. Esse é um jogo um pouco mais individualista, um pouco mais competitivo, mais rápido assim. Eu adoro, eu fico meio louquinha quando eu tô jogando. E o que é o objetivo desse jogo? É se livrar das cartas. Cada participante vai receber essas suas 40 cartas já no início do jogo, e aí a gente tem ali um jeito certo de organizar a mesa e a gente fica com várias cartas na mão. E o nosso objetivo é descartar essas cartas, né? Colocar elas na mesa. E como que a gente pode colocar essas cartas na mesa? A gente precisa, na mesa, montar sequências que vão de 1 até 10 da mesma cor da carta. De 1 até 10 amarelo, de 1 até 10 verde, de 1 até 10 vermelho, de 1 até 10 azul. E esses conjuntos a gente monta com os outros participantes. Cada um ali fica preocupado com o seu, mas se eu vi um 2 amarelo que a minha mãe colocou e eu tenho 3 amarelo, eu posso colocar o 3 amarelo em cima. Não importa, nessa hora assim não importa a parte de trás das cartas, né? A ideia é se livrar das nossas cartas, achando as oportunidades de colocar os nossos números e cores na sequência certa na mesa. E aí, quem se livra das suas cartas primeiro, tem as regras, né? É um pouquinho diferente, ganha. Quer dizer, a princípio ganha, mas aí a gente tem uma soma de pontos para fazer, então nem sempre quem ganha realmente ganhou. Enfim, é um jogo que é muito legal, ele é viciante e é um jogo de números, né? É um jogo de sequência numérica. É um jogo que talvez demore um pouquinho para aprender, principalmente para pegar essa agilidade para jogar rapidinho, que é o que deixa mais legal, mas é um jogo que dá para ser jogado já com crianças de 5, 6, 7 anos. Agora vamos para a parte dos jogos de domínio territorial. E aqui eu tenho Catan e Monopoly. Monopoly é o mesmo jogo que o Banco Imobiliário, ou é muito parecido, tá? Só que é de outra empresa. E eu tenho aqui os 2 jogos versão cartas, que são versões mais rápidas pra gente jogar, né? E versões geralmente mais baratas, porque esses jogos, principalmente o Catan, ele é mais carinho, mas é um jogo que é muito legal. Se você quiser e tiver como comprar o jogo de tabuleiro mesmo, acho que super vale a pena, tá? O Monopoly eu prefiro jogar o de carta, mas o Catan eu acho que o de tabuleiro vale mais a pena. Vamos lá! Este jogo aqui, se você não conhece, esse é um dos jogos mais famosos, eu acho, da atualidade. Ele é um jogo medieval, um jogo em que a gente precisa construir territórios, construir aldeias, conquistar e construir estradas, ter acesso a portos, né? E ir dominando, assim, um território. E para fazer isso, a gente precisa plantar coisas ou extrair palha, tijolo, madeira, pedra, ovelhas, né? A gente tem que criar também para com esses insumos e conseguindo conquistar e comprar as coisas que a gente precisa para crescer, né? A nossa presença ali dentro do jogo. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai tendo mais territórios, mais regiões, a gente vai podendo cobrar, tipo, um aluguel ou alguma coisa dos outros participantes que passam por ali, conforme as regras do jogo, né? E ganha quem acaba ficando maior no final, os ricos. Bom, e o Monopoly, o objetivo, assim, é muito parecido, só que esse aqui é um jogo moderno, né? Um jogo de ruas, um jogo de avenidas, um jogo em que a gente constrói casas e prédios, né, coisas mais modernas. Um jogo que a gente cobra aluguel dos coleguinhas e dessa forma vai ficando cada vez mais rico e para ganhar tem que ver os outros perderem tudo.
Que tragédia esses jogos, né? Mas eles são bem legais de jogar. Um outro jogo que não é exatamente assim de dominação territorial, mas que é semelhante ao Monopoly principalmente, é o Jogo da Vida. Esse é um jogo que a gente tinha lá em casa, meu irmão que tinha, e a gente jogava muito. Eu lembro do Natal que ele ganhou, foi um jogo realmente bem especial. Natal ou o Dia das Crianças? Ah, não lembro mais. Mas enfim, a gente ganhava às vezes alguns jogos nessas épocas, e o Jogo da Vida foi um jogo que a gente aproveitou muito, por muito tempo. E aí o Jogo da Vida tem todo, né, um tabuleiro com várias coisas que a gente vai passando. A gente passa pela graduação, na faculdade, né? Tem que estudar, tem que se formar, aí tem que conseguir o trabalho, aí tu é promovido no trabalho, aí tu casa, aí às vezes tu fica viúvo, aí às vezes, sei lá, várias coisas acontecem, né? Depende de onde tu cai nesse tabuleiro. E aí, aonde você cair no tabuleiro, você vai ter ações para fazer. E aí tem dinheiro nesse jogo também, então tem que pagar aluguel, tem que pagar dívida com os outros, tem que receber salário, que é uma parte muito legal. E o objetivo é chegar lá no fim e ver quem chega lá no fim com uma situação melhor, né? Pra ganhar o jogo. É um jogo bem interessante que mostra bem assim o ciclo da vida. Um outro jogo que era da minha infância, que foi um dos presentes que eu ganhei, que foi muito legal, é o Detetive, que também tem a outra versão, que é o Sherlock Holmes. Bem no início do jogo são distribuídas as cartas, e a gente tem as cartas das armas, as cartas dos locais, né, dos cômodos da casa, e as cartas dos personagens. E aí, antes de distribuir essas cartas entre os participantes, são retiradas uma carta de cada, né, que é para ser o que realmente aconteceu. E aí, então, a gente pega um personagem, pega uma arma, pega um cômodo e coloca no envelopinho bem no centro. E o objetivo do jogo é descobrir quais cartas estão ali no meio. Ou seja, descobrir quem foi o assassino, com qual arma e aonde foi que ele matou o fulano de tal lá, que é, né, a história do jogo. E aí, esse jogo é bem legal porque a gente ganha uns papeizinhos com todos os suspeitos pra gente ir dando check no que tem, no que não tem, pra ir ajudando a construir esse raciocínio. E aí, como que a gente vai fazendo? A gente tem que, todo mundo ali é detetive e a gente tem que fazer acusações. A gente vai andando com pininho, com dado e tal, até entrar nos cômodos. Quando a gente entra num cômodo, a gente pode fazer uma acusação. E aí, se algum participante tiver alguma carta na sua mão que prove que aquela acusação que você fez ali não tá certa, né? Que não são essas as cartas que estão lá no meio do jogo, que é o que realmente aconteceu, essa pessoa precisa te mostrar essa prova. Então tá. E aí, assim, tu vai chegando à conclusão. E aí, você precisa dar um jeito de entrar no cômodo que foi para fazer a acusação certa, e no momento em que ninguém tiver nada para te provar que tá errado, você provavelmente ganha o jogo, né? Aí tem que abrir lá e ver se realmente tá tudo certo. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas eu acho que a memória até tá bem fresca, né? Deve ser porque eu realmente joguei muito ele quando era criança. Agora vamos para os jogos que nos exigem um pouco mais de repertório. E eu vou começar essa parte com este jogo aqui, Perfil, que é um jogo que este aqui eu comprei pro meu marido, né? Ele é um Perfil Express versão músicas, porque o Julianinho, ele gosta muito de músicas, e aí eu comprei assim, ele é bem baratinho, tá? Nessa versão Express. Eu comprei mesmo pra ficar brincando com ele em casa, desafiando ele, e eu faço isso às vezes, sei lá, ele tá lavando a louça e eu paro do lado, pego as cartinhas e começo a ver se ele adivinha de quem que a gente tá falando. Essa versão Express é assim, tem muitas cartas, e aí em cada cartinha, aqui em cima vai dizer, né, se, nesse caso, o de música, se é um músico, se é uma banda, o que que é. Esse que eu peguei é uma banda internacional. E aí, ele tem 10 informações, e o objetivo é que a pessoa consiga adivinhar qual que é a banda, né? A partir dessas informações. Aqui em casa, a gente brinca só, tipo, eu fico só desafiando o Juliano mesmo, né? A gente não joga esse jogo. Mas ele tem esse negocinho aqui, que acho que é pra contar pontos. Ou talvez ir contando... Sei lá, eu nem cheguei a ler as instruções desse jogo aqui, eu confesso, porque a minha ideia era só desafiar o Juliano mesmo. Vamos lá, vou desafiar vocês. Número 1, formamos nossa banda em Londres em 1996. Sabe quem foi? Quem souber, coloca aqui nos comentários, depois vou ver se vocês adivinham. Número 2, nosso estilo é considerado pop rock alternativo, alguns chamam de art rock.
Tá, e aí vocês digitam lá e colocam em qual questão que vocês, em qual das alternativas que vocês acertaram, tá? Já descobriram, beleza? Vamos ver quem ganha. Número 3. Nossa banda já se chamou Big Fat Noises. Não sabia disso. Número 4. Aparecemos em um episódio da temporada 21 dos Simpsons. Já sabe qual é? Essa questão é meio difícil, né? Número 5. Em 2023, fizemos 11 shows no Brasil. Ano passado, agora ficou fácil. Número 6. Somos reconhecidos por nosso ativismo e apoio a causas humanitárias. Número 7. Nossos shows distribuímos pulseiras LED interativas para compor o espetáculo. Tá, agora tá dado. Se você não sabe, você não acompanha ninguém que estava em São Paulo, Rio de Janeiro e sei lá onde mais no ano passado. Tá vendo? É exatamente isso que eu gosto de fazer com o Juliano. Número 8. Para fazer o clipe da música The Scientist, o vocalista teve que aprender a cantá-la de trás para frente. Número 9. Alcançamos fama mundial com a música Yellow. E número 10, caso você não tenha adivinhado ainda, Chris Martin é nosso vocalista. Ficou fácil? Tá. Comentem aqui embaixo quem vocês acham que é esta banda internacional e em qual das questões vocês conseguiram descobrir que era essa. Vamos ver quem ganha. Deu, brinquei. Bom, uma outra informação muito útil para vocês é que além dessas versões express, assim, que tem esse de música, tem sobre séries e filmes, tem alguns temáticos sobre Harry Potter, sobre a Disney, sobre vários assuntos. Eu deixei todos esses disponíveis aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também tem o perfil Júnior, que aí vai ser mais fácil para as crianças, né? Porque, como eu falei, são jogos de repertório, são jogos que a gente precisa ter um conhecimento mais geral, né? Uns jogos de conhecimento para ter graça, para conseguir acertar. Outro jogo desses que a gente precisa ter um repertório maior é o clássico Imagem e Ação. Tá, Imagem e Ação, às vezes tem até aplicativos. Esses dias eu baixei um aplicativo para jogar esse jogo com amigos, mas era bem fácil. Eu tenho ele, o Imagem e Ação normal, o 2 eu tenho, eu acho. Mas também não tá aqui. E aí as perguntas, as coisas, né, as palavras que aparecem lá, às vezes elas não são tão óbvias assim, então realmente precisa ter um repertório um pouquinho maior. Mas existe a versão júnior, a versão infantil também de Imagem e Ação, que inclusive tem a possibilidade de desenhar. Acho que ele já vem ali um quadrinho assim pra gente desenhar. Enfim, é um jeito um pouquinho mais fácil, né, que vão ter palavras e desafios que estejam mais de acordo com as crianças. Como que se joga Imagem e Ação? Imagem e Ação é um jogo que a gente pode jogar tanto fazendo mímicas quanto fazendo desenhos, né? E mímicas é mais engraçado, mas desenho também é legal. Depende um pouco do grupo de amigos que você vai ter. E como que funciona? Como que a gente joga o Imagem e Ação? Imagem e Ação também é um jogo com cartas, né? Que vem, tipo esse perfil que tem várias cartas com palavras e tal. E também tem ali uma classificação de que tipo de palavra, que ordem de palavras elas pertencem. E aí a gente pega uma carta, escolhe ali, né, qual vai ser a palavra e faz gestos ou desenhos, mímicas, para que o seu grupo, o seu time consiga adivinhar o que é, qual que é a palavra. É um jogo com tempo, um jogo super dinâmico, um jogo que a gente faz uma bagunça e é super legal. De vez em quando a gente joga esse jogo entre amigos adultos e é sempre muito legal, porque geralmente a gente começa a jogar sem muita vontade, todo mundo meio preguiçoso e tal, mas aí a gente vai se animando e aí o negócio vai ficando uma bagunça e é muito divertido. E agora vamos para o último jogo, que para mim é o grande tesouro, a grande descoberta dos últimos tempos no mundo dos jogos, que é este aqui, Dixit. Esse é o jogo mais bonito que eu já vi. E ele também é um jogo que exige um repertório, mas é um jogo que exige muita imaginação. Como que funciona esse jogo? Esse jogo tem cartas que são obras de arte, assim, cartas super bonitas, cartas bem desenhadas, cartas assim que não dizem uma coisa necessariamente, né, que não tem assim uma tradução, cartas que são inspiradoras. E aí como que funciona o jogo? Cada participante vai receber um número de cartas e aí cada participante vai ter a sua jogada. Na vez que for a sua jogada, você vai escolher entre as, sei lá, 7 cartas que você tem na mão, você vai escolher uma carta delas e vai pensar numa palavra que representa essa carta, tá? Pensei aqui
numa palavra. E aí não mostra essa carta pra ninguém, tá? E aí você vai falar essa palavra em voz alta e cada participante vai ter que pegar nas cartas que tem na sua própria mão alguma carta que represente essa palavra, que melhor represente essa palavra que você falou. E aí a gente junta todas as cartas de todos os participantes, né, que eles escolheram, a gente embaralha e distribui na mesa, e aí chega a hora da votação. Cada um vai ter que tentar adivinhar qual foi a carta que você colocou, né, a carta que originou aquele tema. E aí é isso, todo mundo colocou as cartas ali que representam a palavra que eu escolhi no caso foi a Bela e a Fera, e aí a gente distribui as cartas, mostra todas elas, né, assim, ó. E aí cada jogador vai votar tentando descobrir qual foi a carta original, ou seja, qual dessas duas cartas foi aquela que eu tinha colocado para dar origem a esse tema. Qual vocês acham que é? A 1 ou a 2? Podem comentar, tá vendo? Eu tô jogando com vocês hoje. Podem comentar lá embaixo. Escreve Dixit 1 ou 2. E aí eu vou dizer quem acertou. E aí no jogo, conforme as pessoas acertam ou erram, vão recebendo uma pontuação e aí tem uma corridinha de coelhinhos assim, até chegar nos 30 pontos, que é quando o jogo termina. Esse aqui é um jogo muito legal, porque é um jogo que trabalha muito com o imaginário, porque ao mesmo tempo que a gente pode ser super criativo, a gente tem que se preocupar com o que os outros vão entender daquela nossa criatividade, da palavra que a gente está falando, porque não pode ser, as palavras, né, não podem ser muito difíceis e nem muito fáceis. O jogo ele não pode ser muito óbvio. Se todo mundo acerta assim de primeira, qual é a sua carta, você nem ganha ponto, porque estava fácil demais. Mas se todo mundo erra, se ninguém pega o conceito, a ideia que você quis passar, você também perde pontos. Então é um jogo que trabalha a imaginação, a criatividade, mas que trabalha esse coletivo também. E é isso, gente! Esses foram os 14 jogos para todas as idades. Gostaram? Então não esqueçam de deixar um joinha, deixar um like nesse vídeo. E lembrem, quando forem comprar jogos, usem o meu link. Aproveitem! Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras, bons jogos e boas histórias. Tchau!